Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, outra vez dentro do meu carro. Hoje estou assim um bocadinho voz de tabaco, mas queria vos dizer que hoje vou fotografar um dos carros, para mim, mais interessantes e talvez mais raros do país. Como vocês já podem ter visto pelo título, vou fotografar um SLS, um carro que eu ando há anos à procura de um. E hoje é o dia. Portanto, vamos até Coimbra e vamos fazer umas fotos top com um SLS. E antes de mais, não é? Intro. Bem-vindos então ao meu escritório. Já temos aqui algumas fotos do SLS para vos mostrar e, meu Deus, que carro absurdo. Primeiro, deixem-vos dizer que é um carro extremamente fácil de fotografar. Tem uma presença em estrada que é uma coisa estúpida, basicamente. Aquilo vê-se ao longe, ouve-se ao longe, especialmente com portas abertas para cima. É impossível não olhar, esqueçam lá isso. Portanto, facilita imenso o trabalho de fotografar. Aqui o único contra foi que eu não tive muito tempo. Foi uma sessão marcada assim um bocadinho vai, não vai, bora. E como tal só tive uma tarde para fotografar e uma tarde curta. Portanto, é a única coisa que eu deixo. Portanto, não há fotos noturnas, infelizmente, e não há fotos de sunrise, infelizmente. Também a gente joga com o que se pode e o que se tem. Portanto, não interessa, vamos passar aqui à primeira foto. A primeira foto é uma foto simples, com o carro com as portas abertas, para se saber logo qual é o carro, qual é o sujeito desta sessão, digamos assim. Não é nada aqui de... Não estamos aqui com detalhes de nada, foi logo um shot em pleno, digamos assim, a ver-se tudo o que se devia ver. A única coisa que eu me debati com esta fotografia foi tirar ou não os cabos lá de cima. Acabei por experimentar e acabei por deixar. Há fotos que postes e cabos de eletricidade me irritam solenemente e é uma coisa que eu tiro por norma. Por norma tiro, a primeira coisa que eu faço é ir ao Photoshop e tirar, mas como tenho sempre depois a foto original, digamos assim, gosto de passado uns dias ir comparar. E aqui foi um dos raros casos que eu achei, não, eu acho que até ficam bem ali os cabos. Não sei explicar porquê e provavelmente muitos de vocês nem vão concordar comigo, mas foi uma das razões que os cabos ficaram nesta foto. Achei que ficava giro, digamos assim, toda a envolvência. Houve aqui muita coisa que eu tirei, caixotes do lixo, bancos de jardim, etc. Optei por voltar a pôr os cabos. Portanto, foi uma escolha e pronto, é isso. Mais uma vez, os carros, para quem não sabe, para quem nunca viu um vídeo meu, eu gosto sempre de fazer umas coisas que são standard e depois depende da fotografia. Coisas que são standard. Se virem as jantes, eu gosto de dar o que eu chamo um pop às jantes. O que eu quero dizer com isso? Aumentar-lhes um bocadinho a clarity, aumentar-lhes um bocadinho as shadows, de forma a que elas saltem, digamos assim, do pneu. Normalmente as jantes ficam escuras a menos que tenham uma luz própria e nem sempre vocês conseguem, não é? Especialmente em rolling shots e coisas do género, e eu gosto de dar um pop nas jantes. Acho que é uma coisa que vende muito o carro, não é a única coisa obviamente, mas é uma coisa que vende muito o carro e como tal gosto de dar um pop nas jantes. Assim como gosto de fazer dodge and burn nas fotos. Isto é um bocadinho mais difícil de explicar, mas basicamente consiste em que vocês com um brush façam dodge e burn, sendo o dodge clarear e o burn escurecer, mas só um bocadinho e se for bem feito o que faz é puxar todos os detalhes. Por exemplo, vocês onde vêm ali o 6.3, o símbolo do tamanho do motor, digamos assim, por cima tem uma sombra grande. O que vocês fariam, ou o que eu faria neste caso, dodge and burn, fazia um burn na sombra e fazia um dodge por cima. O que é que isso iria fazer?
aumenta a diferença entre a parte escura e a parte clara, o que faz com que se note mais na fotografia esses vincos, essas coisas. Pronto, não estou a dizer que fiz nessa zona, até porque não é preciso, mas há zonas que eu acho que merecem sempre um dodge and burn para puxar os detalhes, e depois há coisas que eu gosto de fazer a vinhete, não é? Manualmente, gosto de puxar o olho para o carro, sempre uma coisa muito soft. Sempre não, às vezes é uma coisa bastante agressiva, mas por norma uma coisa muito soft, e depois corrigir tudo o que é lighting no carro. Eu por norma não sou gajo de andar com refletores e luzes porque não gosto do efeito que faz nos carros por causa dos reflexos. Não tenho nada contra quem use, não é o meu estilo, eu prefiro usar luz natural, e como as máquinas hoje em dia têm um dynamic range enorme, prefiro depois ir buscar detalhes, digamos, digitalmente e não analogicamente. Por exemplo, aqui vocês diziam assim, imaginando que o vosso gosto seria ter o carro todo uniforme, pintavam aqui a frente do carro, não é? Com um gradient, uma coisa do género, um linear gradient, e aumentavam um bocadinho a claridade do carro. É uma coisa que se pode muito bem fazer, bem feita, nem se nota que foi digitalmente feita, e tinha o carro todo uniforme. Eu pessoalmente não gosto de ter o carro todo uniforme, gosto de ter highlights e shadows, e eu sou uma pessoa que gosta de usar pouco o Polarizer Filter, o CPL, Circular Polarizer, como é que é? CPL, Circular Polarizer Linear, é assim um nome meio estranho, para tirar reflexos. Eu gosto de ver reflexos no carro, claro que há alturas em que tenho que tirar, por uma razão ou outra, mas por norma gosto de ver reflexos no carro, porque eu acho que quanto mais for fiel ao real, mais as pessoas vão identificar com esta foto. Eu podia tornar as fotos numa coisa que parecia quase uma foto de estúdio, mas no mau sentido, o carro poderia parecer até um carro de plástico, e não é isso que eu quero de todo. Eu quero que tenha reflexos, aqui neste caso, do chão, vê-se ali as pedrinhas refletidas na parte de baixo da saia, digamos assim, do carro. Gosto que tenha highlights, gosto que tenha reflexos do prédio atrás, etc, etc. Eu gosto que o carro se note que está no ambiente que está, e não gosto de o esterilizar um bocado, não gosto desse tipo de fotografia. Mas isso sou eu, portanto vamos passar à próxima foto. Próxima foto, uma foto do interior do carro. Achei que tinha que ser, é obrigatório, e pronto, não é? Pronto. Gosto de tirar as fotos por norma assim meio de esguelha. Não gosto de as tirar totalmente de trás, até porque neste carro seria meio difícil. Eu tenho uma lente que daria, mas seria meio difícil tirá-la mesmo de frente, porque o carro só tem 2 lugares, não tem lugares atrás, portanto eu não conseguiria pôr-me atrás com a lente, com a máquina para tirar a fotografia, mas conseguiria de qualquer forma prender a máquina e tirar a foto de frente, mas não gosto tanto, acho que não dá tanto interesse à fotografia. Portanto, aqui foi uma fotografia tirada de lado, e a única coisa que foi feita nesta fotografia foi torná-la mais amarelada, mais quente, para puxar um bocadinho mais interesse ali ao interior do carro. Próxima foto. Aqui temos uma foto que mostra os modos, ou mostra o painel central, digamos assim, do carro. Temos ali em cima as mudanças, ou o PNDR, não é? Automático. Depois temos ali os modos C, S, S Plus, M e RS. Temos o botão de Start Stop, que para mim nesta foto foi o foco. Depois temos o Sport, a estabilidade em Sport ou não. Temos o levantar o alerão e temos o modo AMG. Pronto, isto são os focos desta foto, e um dos focos também foi apanhar o vermelho, que este carro tinha interior em vermelho. Estava espetacular, espetacular mesmo. Próxima foto. Aqui ainda no mesmo sítio, mas com as portas fechadas. Aqui nesta foto, por acaso, havia cabos também, mas aqui resolvi tirá-los porque achei que não ficavam tão bem, ficavam um bocadinho a destoar. Isto era um dia super, vou dizer só mais uma vez, super limpo. É um dia de inverno com sol, ou seja, via-se até ao outro lado da Terra, porque a Terra é plana, dizem, não é? E então via-se muito longe,
e como tal não havia nuvens, não havia filtros naturais, digamos assim. Portanto, nesta foto eu achei que os cabos ficavam a destoar, ainda eram uns 4 ou 5, portanto, tudo removido, saltem, e ficou assim a foto, acho que fica mais engraçada. Aqui optei por fazer com as portas fechadas porque este carro não vive só de portas abertas, que frase tão estranha, mas eu acho que tem uma silhueta muito, muito, muito engraçada também de portas fechadas. Ok, o party piece, digamos assim, são as portas abertas, mas o carro não vive só de portas abertas, especialmente quando está a andar, não é? Portanto, achei que era preciso, obrigatório e tudo mais, portas fechadas, mesmo em situação parada de fotografia, porque nós temos aqui umas rolling shots e aí tinha aqui de porta fechada, obviamente, mas estou a falar em situação parada. Próxima foto. Esta é talvez uma das minhas top 2 fotos favoritas deste set. Pá, uma foto tirada de cima, ou seja, vê-se o carro 3/4 de cima. Será que isso existe? Fotógrafos, 3/4 de cima, com as luzes ligadas, portas abertas e um glowzinho no chão à frente. O carro foi tirado todo na sombra. Como vocês podem ver, estavam sombras e highlights muito contrastosos, com um contraste muito elevado. Portanto, não era fácil de fotografar, mas meteu-se o carro na sombra, centrou-se ali na estrada e toma lá. Nesta, acho que ficou interessante ter as portas abertas, dá ali um setup engraçado. É uma estrada que não passa ninguém, não se preocupem, não tivemos a bloquear nada em lado nenhum, portanto, está-se. Mas é uma das minhas fotos preferidas, de certeza. Aqui o que é que foi feito? As luzes foram ligadas artificialmente, não estavam ligadas na altura, até porque quem fotografa carros percebe que se ligarem os médios perdem todo o detalhe que está nas luminárias. Portanto, é uma coisa que eu, se puder evitar e puder ligar em Photoshop depois, é sempre o que eu faço. E então, até porque posso controlar a intensidade da luz que quero ver na fotografia. Aqui, por exemplo, está muito, muito baixinha, tem um glowzito e tem ali um highlightzinho dado, só, mais nada. É como se tivesse quase os mínimos ligados e assim vocês conseguem controlar. Foi tirada uma senhora com um cão, foi tirada uma placa de venda daquelas de whatever, terreno à venda, não sei das quantas, foram tiradas placas lá atrás, foi muita coisa alterada nesta foto, não que a base não fosse esta, mas muita coisa foi alterada. Próxima foto. Aqui estamos no mesmo sítio, mas aqui eu quis mostrar o tamanho absurdo, no melhor sentido possível, absurdo, entre o lugar de condução e a ponta, digamos assim, a ponta mais à frente do SLS, que se fosse nos Estados Unidos já estaria noutro condado ou noutro estado. Portanto, é um bocado absurdo o tamanho do capô deste carro, mas é uma cena incrível, incrível, incrível. É um carro que vai ficar na minha memória durante bastante tempo, pelo som, pela presença a presença em estrada é algo incrível. Quando eu estava a fazer os rolling shots e já lá vamos, dá para ver, mas ao longe, que não é um carro normal que vai ali, é algo muito especial e eu acho que visualmente funciona muito, muito, muito bem. E aqui a ideia foi mostrar um bocadinho o tamanho do capô, onde está o 6.2 litros, se não me engano, um V8 de 6.2 litros, acho que não é 6.3, acho eu, espero não estar a mentir, se estiver a mentir aparece aí escrito, e então quis mostrar mesmo aqui o tamanho. Próxima foto, aqui noutro lugar, com uma vista superior, digamos assim. Estamos aqui perto de um sítio que se vê lá para baixo. Aliás, vocês podem ver um prédio lá à frente, onde vêm 4 ou 5 andares e estariam mais 4 ou 5, ou talvez mais, para baixo. Portanto, é um sítio alto. O sol já estava bastante baixo a fazer este efeito golden, coisa e tal. Aqui fiz de propósito para apanhar ali um lens flare. Aquele bolinha azul e verde que vocês veem em baixo foi propositado. É algo que eu gosto, mais uma vez, de ver nas fotos. Obviamente não pode, para mim, na minha cabeça, não pode tapar elementos do carro.
ou pelo menos elementos que sejam cruciais, não é? Pode tapar uma chapa, não pode tapar, por exemplo, um símbolo da AMG ou uma coisa do género. Aqui estava no chão, ficou top, senão também se tirava em Photoshop em 2 minutos, especialmente com a AI, agora é muito simples. E então aqui achei que tinha ficado brutal. Outra foto que me obrigou a tirar árvores, obrigou-me a tirar uma série de coisas, mas eu acho que o endgame ou o end product ficou top e fiquei muito contente com esta foto. Não sei se vocês concordam comigo, se não, mas não interessa porque a foto é minha, portanto se quiserem façam melhor. Próxima foto, same spot, mas tirada de frente. Como eu disse há pouco, este carro tem uma presença absurda em estrada. É um carro de 2010, portanto é um carro que neste momento tem 14 anos e é um carro que parece que saiu da linha de montagem hoje e epá, é uma coisa, honestamente, é um carro absurdo no melhor aspecto possível. É um carro sendo, ok, é um super carro, mas sendo a versão SLS e não a Black Series, porque este teve Black Series, eu acho que neste carro chegava e sobrava não ter a Black Series. Acho que é um carro que é muito equilibrado, isto visualmente, obviamente, é muito equilibrado, é muito chamativo, é um carro que só por si as pessoas vão olhar, não há hipótese. Nós passámos por várias pessoas que ficavam completamente coladas ao carro, mesmo miúdos que se calhar eram mais novos que o carro tem 14 anos, portanto mais novos que o carro, ficavam completamente colados a olhar para o carro. Pá, e é uma coisa impressionante e eu acho que quando é assim é sinal que as marcas fizeram um bom serviço a lançar um carro que tem que ser especial em estrada, portanto este carro é completamente especial em estrada. Próxima foto. Aqui temos uma das rolling shots, tirei algumas, acho que ficaram muito engraçadas, o sol estava baixo, passava entre as árvores, o que eu acho que era muito, muito, muito interessante. Portanto, aqui foi basicamente rolling shots, tínhamos ali um separador a meio que teve que ser nesta estrada em particular, mas eu acho que até acabou por ajudar, acho que até fica interessante ter... Parece que tinha uma via só para fotografar o carro, não é? E nós, que estávamos a fotografar e a conduzir outro carro, estávamos assim meio fora, digamos assim, da estrada, mas eu acho que funciona muito bem. Acho que foram rolling shots que ficaram espetaculares. Portanto, é um carro que lá está, mais uma vez, parece uma flecha. É uma coisa absurda de ver em estrada, mesmo absurda de ver em estrada. Portanto, pá, gostei imenso dos rolling shots, foram muito fáceis de fazer, muito fáceis no sentido de não é um carro que tenha um ângulo mau, portanto qualquer ângulo funcionava, mais de lado, menos de lado, mais de frente, mais de trás, 3/4, mais de cima, mais... tudo funcionava. É uma coisa incrível. Eu tenho seguramente 10, 15 fotos que vou entregar neste momento, vou entregá-las hoje ao cliente e são todas de ângulos ligeiramente diferentes e todas funcionam. É uma coisa incrível e isto facilita imenso a vida de um fotógrafo, não é? Portanto, yeah. Última foto é um dos rolling shots também que eu gosto imenso de trás. Vê-se aqui a separação da estrada. Ali noutra estrada nós íamos noutra estrada. E ali a noutra nós íamos, pois claro. E aqui é um rolling shot de trás, aqui com um bocadinho de Dutch angle, propositadamente, obviamente, e até porque isto era fácil de corrigir com um cropzito e alinhar, até porque tem postos, portanto seria super fácil, mas aqui optei por deixar torto. Eu acho que esta foto funciona muito bem com o Dutch angle e pronto, aqui mais uma vez Dodge and Burn, highlight nas jantes. Isto aplica-se às fotos todas, o que eu estou a dizer, atenção, só me lembrei de dizer nesta outra vez, mas aplica-se a todas e pronto, esta é a última foto. Apreciem aí um bocadinho esta foto, eu vou contar até 10 na minha cabeça. E pronto, estamos conversados de fotos. Espero que tenham gostado. Eu gostei imenso do dia. Foi um SLS e foi só para aquecer. O que vem daí, que nós vamos trabalhar com esta empresa, que vocês podem saber mais no meu Instagram ou whatever. Portanto, o que vocês vão ver deste pessoal
que este foi o primeiro trabalho com este pessoal em particular. O que vocês vão ver deste pessoal, digamos que é especial. É muito, muito, muito especial. O SLS é a ponta do iceberg, portanto imaginem só o que é que está para vir. Eu não vos vou dizer, mas alguns vão ter mesmo de incluir pelo menos uma secção de vídeo. Portanto, vem para aí Race Car Feelings. Portanto, obrigado por terem visto e de volta ao meu carro. Até já. Estamos de volta. Como podem ter visto pelas fotos, espero que tenham gostado. Já está de noite, vou agora para casa. Foi um dia em cheio com o SLS. Que máquina do caralho. Espero que tenham gostado das fotos, obviamente. Vão vir mais novidades ali, não vos posso dizer para já, mas espero que gostem. Vêm aí uns docinhos muito, muito especiais, umas coisinhas que eu, pelo menos, que ando neste meio, nunca tinha visto, portanto... O que é que aí vem? Não, vêm aí umas coisinhas muito especiais, espero que gostem, mas hoje ficamos por aqui com este vídeo. Espero que tenham gostado das fotos, não se esqueçam de fazer likes e subscribes e essas cenas todas e pronto, e coisas, e visitar, obviamente, pedrotomás.pt, estão lá as fotos todas. E pronto, eu estava a pensar se vos deixava aqui um preview do que é que aí vem, mas eu não quero, porque é segredo, mas vocês vão gostar, tenho a certeza absoluta. Eu também gostei e fiquei com o coração a 1000, portanto, eu acho que quem gostar de carros também vai ficar um bocadinho, e pronto, é assim. Vamos fazendo contactos e vamos tendo acesso a novas máquinas que nem pensávamos que, pelo menos eu, o putezito que gostava de carros, nem pensávamos que era possível. Portanto, obrigado por terem visto e até à próxima. Agora vou até Leiria City, que aqui está um bocadinho frio em Coimbra, Adeus.